Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje, recebendo aqui, engenheiro João Batista, presidente da Logispesa. Muito obrigado, João. Eu que agradeço o convite. É isso aí. É isso aí. Boa, obrigado, João. E antes de a gente começar o nosso bate-papo com o João, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! Boa. A Autopartes GPS se destaca como pioneira na prevenção de acidentes no transporte rodoviário de cargas. Sua tecnologia exclusiva de prevenção de tombamento é amplamente reconhecida pelos profissionais do mercado securitário. Apresentamos o primeiro imobilizador de carretas do mercado, combinado com o inovador sistema anti-tombamento. Na Autopartes GPS, estamos redefinindo os padrões de segurança no transporte rodoviário de cargas. Entre em contato conosco para garantir a máxima proteção para a sua carga com tecnologia de ponta. Isso aí, valeu. Pessoal. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Boa, e deixando aqui a indicação do livro O Seguro de Transporte, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal. Grande Cremonese. E sabe onde você pode adquirir esse livro, Japinha? Ah, com certeza, galera. Se liguem só. A nossa loja Insure Stores está na área, né, Rafa? E é lá isso você aí. vai conseguir. Tem isso e tem muito mais coisa. Fala aí. É isso aí. Entre lá no site insurecast.com.br ou então acesse o QR Code aqui que está aparecendo em algum lugar da tela aqui e você vai acessar diretamente a loja. Lá na loja você encontra a nossa carretinha tematizada aqui, ó, com o Insurecast e tal. Tem também a nossa caneca e alguns livros relacionados com os seguros, né? Com a nossa parceria com a editora Roncaretti. Tem esse livro do Paulo Henrique Cremonese e também tem outros. Fechado? A gente envia para qualquer lugar do Brasil, galera. Isso aí que vocês pedirem, certo? É isso aí. E dá para parcelar. Tá bem legal mesmo, cara. Vai tudo bonitinho, cara. Adquira lá seu exemplar lá. Vamos espalhar conhecimento aí, bastante coisa aí pra gente ver. Boa. Ah, galera. Galera, não se inscrever no nosso canal no YouTube e no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, tá? Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Além disso, siga a gente no Instagram também, no LinkedIn e no Facebook. Boa. Quer ajudar a gente, pessoal? Patrocínio @insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota? Tem aí os botões de valeu demais, superchat e também a possibilidade de você se tornar membro do canal. Quem é membro tem acesso aos vídeos antecipadamente. Além de, se você é membro, entre em contato com a gente que a gente gera um cupom de desconto para nossa lojinha. Isso aí. Além disso, também temos a nossa carretinha aqui, pessoal. Quer ter sua logo aparecendo nos nossos episódios? Faça como a Autopartes, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Risco e a Access Corretora de Seguros. Fala com a gente que a gente dá um jeito aí. É isso aí. Boa, beleza? Rapita. Bora lá, Japinha? Bora Vamos lá. começar? Bora. João, muito obrigado por estar aqui. Bom, eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, né? Já tive aula com você, fiz outros cursos lá na escola também. Se apresenta um pouco, pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória para quem ainda não te conhece. Ok, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Em 1980, recém-formado em engenharia no Maranhão, cheguei aqui em São Paulo e fui contratado pelo Roberto Salvador Scaringella, na atualidade, naquele momento, presidente da CET, a quem eu gostaria, inclusive, é falecido, mas gostaria de prestar uma homenagem, porque foi
a maior autoridade que esse país já teve aqui em engenharia de tráfego, praticamente plantou as sementes da engenharia de tráfego no Brasil. E se hoje as coisas não andam tão bem, o trânsito em São Paulo não é tão bom como a gente gostaria, em parte é porque o trabalho que o Scaringella plantou não foi seguido. Então, eu comecei lá em 1980, trabalhando na CET, inicialmente na rua mesmo, em operações de tráfego, aí, ajudando no dia a dia do trânsito, mas cerca de um ano depois comecei lá no departamento que cuidava da autorização de transporte de cargas excedentes aqui na cidade de São Paulo. E aí, em 1980, não tinha rodoanel, então todas as grandes cargas fabricadas aqui no entorno de São Paulo, por indústrias como a ABB, a Zé Abraão Boveri, na época, Voith, Siemens, etc., além daquelas importadas que vinham pelo Porto de Santos, todas essas cargas acabavam passando por dentro de São Paulo. Então, nós fazíamos aquele trabalho de não só viabilizar a passagem dessas cargas, emitir as autorizações especiais de trânsito e também acompanhar o trânsito dessas cargas, normalmente feitas à noite aqui na cidade de São Paulo. E, obviamente, que sou engenheiro civil e a única coisa que eu conhecia sobre engenharia de tráfego, sobre trânsito, foi aquilo que eu aprendi para tirar minha carteira de motorista. Ou seja, cheguei sem nenhum conhecimento específico nessa área de trânsito e transporte, e ao longo do tempo eu comecei a produzir conhecimento nessas áreas. Então, em 1995, eu criei o site Guia do TRC, com informações técnicas específicas sobre transporte rodoviário de cargas, e com base na dor que eu tive para aprender a lidar com trânsito e transporte, e na dor de todo mundo, porque naquela época se aprendia sobre trânsito e transporte na prática ou com revistas como O Carreteiro, Carga Pesada, etc. Não havia praticamente livros, cursos, e o que eu fiz e tenho feito ao longo desses últimos anos foi gerar conhecimento. Começou com o site Guia do TRC, depois criei o site Tabelas de Frete, depois comecei a vender livros através do site Guia do TRC, porque essa era uma demanda. Começaram a aparecer livros, alguma coisa sobre logística, sobre transporte, então a gente começou a centralizar aquilo e vender, dar conhecimento dessas informações. Um pouco depois eu criei a Escola de Transporte, até porque os cursos que disponibilizados na época eram muito ruins, eram dados à noite. Muito generalista também, né, João? Não era bem específico como eram os seus lá. E aí eu criei um padrão novo, né, que era cursos de um dia, e normalmente no sábado. Sabadão. Exatamente para dar aquela oportunidade para as pessoas de se concentrar no curso, tá certo? E não ir fazer um curso à noite, cansados e tal. Então, eu criei esse novo padrão através da Escola de Transportes, e sempre trabalhando com pessoas da área mesmo, e a gente realmente introduziu conhecimento específico nesse segmento aí. Então, essa tem sido a minha jornada, né? Isso não para, quer dizer, sempre produzindo conhecimento nessa área de transportes. E, ao mesmo tempo, depois que eu saí da CET, eu fui convidado para dirigir o Sindicato das Empresas de Transporte Pesado. Fiquei durante uns 20 anos como executivo do Sindipesa. Depois resolvi sair e cuidar exatamente desses meus negócios, me dedicar mais exclusivamente à Escola de Transportes, ao site Guia do TRC,
o site Tabelas de Frete, criei uma nova plataforma chamada Logispro com informações específicas para transporte de Como que é? cargas. Logis Pro? Logispro, Aham. com logística para carga de projetos, com informações específicas para transporte de cargas excedentes. É site ou aplicativo? É uma plataforma, não é exatamente um aplicativo, a gente até pretende trabalhar isso, mas lá Legal. você tem uma série de funcionalidades onde você, por exemplo, entra com o peso de uma carga e ele te indica qual é a melhor carreta para Caraca, fazer aquele transporte. esse escritor é muito bom. Não só, né? O cara não de- só, mas todo tô mundo pensando analisar, é. Ah, Legal. E aí, então, mas, enfim, ao longo desse tempo, eu acumulei tanto conhecimento, tantas conexões, que aí resolvi fundar uma nova entidade. Então, fundei a Logispesa, Associação Brasileira de Logística Pesada, onde a gente continua, é uma instituição sem fins lucrativos, a gente não cobra nada dos associados, e nós continuamos aí 100% envolvidos com as demandas, com os problemas, trabalhando para melhorar as condições para o desenvolvimento do transporte de cargas excedentes no Brasil como um todo. Inclusive, pessoal, sigam o João lá no LinkedIn, que ele sempre tá postando informações importantes aí do segmento, né, João? Uhum. E até, João, para a gente começar a entrar no tema, né, de transporte pesado e tal, uma das coisas que sempre inclusive o penúltimo post seu foi em relação a isso, é sobre a IT, né? E tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso, né? Especialmente no mercado de seguros, onde eu não vou dizer que não é tão comum, não tem tanto. Se você comparar a carga geral com carga pesada, você tem um volume desproporcional ali. Entretanto, quando a gente tem um sinistro pesado, o valor tende a ser bem astronômico também. Explica pro pessoal o que é a ET, quando que o pessoal tem que ter a ET, para que serve, enfim. Uhum. Então, a autorização especial de trânsito é um documento obrigatório para a circulação de veículos, os chamados veículos especiais, que excedem as dimensões regulamentares. Por exemplo, uma prancha carrega-tudo rodando vazio, ela já precisa de AIT. Por quê? Porque ela normalmente tem 3 metros, 3,20 de largura, e a largura máxima que você pode transitar sem AIT é 2,60. Então, o veículo, mesmo rodando vazio, nessas condições, sendo um veículo especial ou um guindaste, precisa de AIT, mas normalmente você precisa, de acordo com a resolução 882/21 do CONTRAN, você precisa de autorização especial de trânsito sempre que a largura do veículo ou do veículo mais a carga excede 2,60 m, o comprimento excede 19,30 m, a altura 4,40 m e o peso é meio uma incógnita, porque alguns órgãos exigem AET a partir de 45 toneladas, como é o caso do DR de São Paulo, outros a partir de 57 toneladas, como é o DAER do Rio Grande do Sul e o DENIT. Então, a legislação não é clara com relação a um PBTC máximo que você precisa da autorização especial de trânsito. E elas são estaduais, então? Ou seja, se eu tenho um transporte daqui problema, pro... Eu tenho que fazer várias, é isso? A AET é obrigatória em todos os entes da federação. Tá bom. Tá? Então, no Brasil você tem a União, são as rodovias federais, você tem os estados e os municípios. Então, se você vai rodar numa rodovia federal, você precisa de AIT, e quem dá essa AIT é o DENIT. Se você vai rodar numa rodovia estadual do estado de São Paulo, por exemplo, a Anhanguera, Bandeirantes, a Imigrantes, são rodovias estaduais, aí você vai precisar da AIT do DR de São Paulo. E se você for rodar no município, numa via urbana, numa via municipal, você também vai precisar da autorização especial da autoridade competente. Entendi. Ô, João, deixa eu perguntar, isso é para cada embarque ou a transportadora é para a empresa mesmo isso?
Não, existem dois tipos de autorização. A autorização com validade anual, tá certo? Que você pode usar para transportar cargas até determinados limites. Isso também varia de órgão para órgão. E você tem a AET específica para uma única viagem, tá certo? Que é sempre quando esse limite é excedido. Vamos pegar o caso, por exemplo, do DENIT. Então, o DENIT te dá uma autorização e você imagine que você tem uma prancha, carrega tudo com 3,20 de largura. Então, o DENIT vai te dar uma autorização até a largura de 3,20, até a altura de 4,40, até o comprimento de 30 metros e até o PBTC de 57 toneladas, ele te dá uma AET com validade anual. Então, com essa AET com validade anual, se você for transportar uma carga que caiba dentro desse envelope, vamos dizer assim, você usa a AET com validade anual. Então, eu tenho uma autorização que eu posso, as dimensões finais totais do conjunto podem ficar, repetindo, comprimento até 30 metros, largura até 3,20, altura até 4,40, PBTC até 57 toneladas. Então, se está dentro desses limites, você pode rodar normalmente com a AET com validade anual. Assim, não, mas a carga que eu vou transportar, João, é de 3,40 de largura. Então, nesse caso, excedeu os 3,20, vai ter um excesso lateral e eu já vou precisar, então, de uma AET específica para uma única viagem. Entendi. Para aquela viagem. Então, eu vou transportar uma carga de São Paulo para Curitiba, então eu vou precisar da autorização, tanto se eu estiver saindo de um bairro de São Paulo, não estiver saindo diretamente de uma rodovia, imaginar que eu estou saindo com a carga lá da Vila Maria. Então eu vou precisar de uma AET da CET, aí eu vou entrar no Rodoanel, vou precisar de uma AET do DR de São Paulo e vou pegar a Regis Bittencourt, vou precisar de uma AET do DENIT. Entendi. Doideira, deve ser sistematizado, né? Assim, pra ter Até me tirou uma dúvida em relação a isso. Aí, beleza, eu coloquei. Porque você precisa colocar, né? A rota que você vai seguir e tudo mais. Quando eu determino a rota e as características da carga, vamos supor que é uma carga excedente de altura, por exemplo. O órgão que analisa e expede, né? O AET, ela faz essa análise tipo, ó, nessa rodovia não, porque tem ponte que você não consegue passar. Tem esse tipo de troca ou não? Claro, claro. Embora tenha esse tipo de troca, quer dizer, é preciso deixar bem claro, né, que na legislação que regulamenta o trânsito, né, a gente está sempre falando de trânsito, Bom. tá certo? A própria AET já fala, autorização especial de trânsito. Ela não está se referindo a transporte, quer dizer, o que interessa para o órgão ali é o trânsito do veículo, né? Então, a pergunta que você fez então, se ele precisa... E aí, o artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro, ele define claramente que a responsabilidade por escolher o veículo para transportar aquela carga e definir o percurso que ela vai fazer é de responsabilidade do transportador. Entendi. Aí você me pergunta, mas então para que serve o órgão? Por que serve? Para certificar se aquele planejamento, se o projeto, porque a AET nada mais é do que a representação do planejamento e projeto do transporte. Tá bom. Quer dizer, para fazer qualquer atividade, você normalmente precisa de planejamento e projeto. A tua atividade do dia a dia, né? Você aqui gravar este podcast, quer dizer, você planejou, você definiu uma série de providências que você precisava tomar. No caso do transporte, é a mesma coisa. Então, houve um planejamento, houve um projeto, então eu vou precisar, para transportar essa carga, de uma prancha com 4 eixos, tá certo? Essa carga tem, por exemplo, 4 metros de largura. Aí eu tenho vários tipos de prancha, tá? Eu tenho prancha que a gente chama prancha plana,
eu tenho prancha rebaixada, eu tenho lagartixa, que é muito mais baixa ainda. Aí Aquela que é quase no chão ali, né? Olha que interessante. Aí Se entrar no centro já era. aí na prancha chamada plana ou reta, ela normalmente tem uma altura da plataforma de carga de 1,25 m. Aí eu jogo uma carga de 4 metros em cima dela, ela ficou com 5,25 m. E é isso que tem que considerar, né? Exatamente. Então, 5,25. Então, já passou dos 4,40, não posso mais andar com a ET anual e já é um limite bastante complicado. Mas eu tenho a possibilidade, por exemplo, de usar uma prancha rebaixada, onde a altura da plataforma de carga baixou para 80 ou 85 centímetros. Nossa. Então, aí mais 4, ficou com 4,80, quer dizer, eu já estou mais próximo do 4,40. Agora, se eu usar uma carreta lagartixa, bem baixinha, que pode ser em torno de 60 centímetros de altura, eu já fiquei com 4,60, tá certo? Se for, por exemplo, no estado de São Paulo, onde a altura para ET anual é de 4,70, o limite, eu nem preciso nem de uma ET específica para aquela viagem. Entendi. Então, note que o projeto do transporte, o uso do equipamento, o equipamento que eu tenho, a minha especialização como transportadora, né? A minha frota, o meu parque de equipamentos, quer dizer, é extremamente importante no transporte da carga excedente. Por isso é que a própria legislação, né, ela diz que essa responsabilidade é sua. E aí você, obviamente, tem que procurar o veículo certo. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei aqui, o veículo certo seria uma lagartixa ou mesmo uma prancha rebaixada com 4,80. Quer dizer, eu provavelmente não vou ter problemas nenhum e vou ter facilidade, rapidez na obtenção da autorização. Porque a gente precisa entender que quanto mais distante do padrão eu fico, qual é o padrão? Acabei de falar, por exemplo, altura 4,40, largura 3,20, comprimento 30 metros, PBTC 57. Quando eu vou me afastando disso, eu vou criando dificuldades, tá certo? E aí a autorização fica mais demorada, porque vai precisar de mais análise, o risco de ter um acidente fica maior. Aí, se a largura, por exemplo, né, eu estou aqui trabalhando com os 3,20. 3,20 legal, está dentro da faixa, não tem nenhum problema. Aí eu já estou com 4 metros, eu já vou invadir a faixa contrária, então eu já vou precisar de escolta para garantir a segurança dos... O órgão que vai definir isso para você, ultrapassou. Você vai precisar de escolta e você vai precisar viajar noturno, de madrugada. Isso vem descrito na ET? Então isso tem uma série de regras. Como é que funciona o negócio? Então eu tenho, como eu falei, o artigo 101, e isso é legal para a galera aí. Se alguém perguntar, normalmente nos meus cursos, né, não sei se você lembra, eu pergunto para as pessoas, afinal de contas, qual é a legislação que regulamenta o trânsito de veículos transportando carga excedente? No geral, ninguém sabe, mas a resposta é o Código de Trânsito Brasileiro através do artigo 101. Então é o artigo 101 que define isso, junto com o artigo 21. O artigo 21 é o artigo que dá a competência para os órgãos rodoviários regulamentarem, normatizarem sobre esse assunto. Então, o artigo 101 ele definiu as linhas básicas. Ele disse, olha, quando a carga excedeu esses limites, você vai precisar de AET. Na hora de requerer AET, a responsabilidade de definir o itinerário e o veículo é sua. Se você bater em alguma coisa, a responsabilidade continua sendo sua. Mesmo com a AET, você vai ter que arcar com os danos. Entendi. Tá certo? Então, basicamente, são essas três. Aí vem o artigo 21 e diz assim, ao DENIT, que o DENIT tem a responsabilidade de definir as medidas de segurança necessárias
para garantir o trânsito desses veículos transportando carga excedente sem causar danos à infraestrutura, a terceiros, aos demais usuários. E aí, que providências são essas? Uma delas, por exemplo, é a escolta. Escolta credenciada, uma escolta, duas escoltas. Batedores, né? Os famosos batedores. Escolta policial, se for uma carga muito complexa, tiver uma contramão, etc. e tal. Placa de sinalização. Então, dependendo da complexidade da Tem que carga, parar, às vezes, o trânsito, né? vão aumentando as exigências Isso é lei, né? do órgão. Está tudo na norma, nessa norma que eu acabei de citar. Quer dizer, o DENIT tem lá uma norma, é a resolução 1122. Então, essa norma, que tem lá umas 40 páginas, ela tem todas as regras que devem ser seguidas. Qual o horário? Ela tem uma tabela de dimensionamento de escolta e de velocidade. Então, eu peguei a minha... Passa aqui o meu caminhãozinho aqui. Dependendo do peso e das dimensões, tem uma tabela de escolta lá que define a quantidade de escoltas e a velocidade que o veículo vai poder transitar. Se for uma coisa muito complexa e tal, que vai ocupar a rodovia inteira, vai exigir uma contramão de direção, uma operação, aí tem que ser à noite, tem que ter polícia. No meu tempo de CET, por exemplo, né, a maioria dessas cargas, né, passavam à noite. Quer dizer, quem pode imaginar de você transportar uma carga aí com 6 metros, 7 metros de largura durante o dia em São Paulo? Você pararia simplesmente a cidade. Né? E, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Que nem você falou, né? A responsabilidade final é do transportador de tomar os cuidados, né? De avaliar e etc. Mas vamos supor que o cara tá num trânsito X em determinada... para seguir a rota normal, e por qualquer que seja o motivo, aquela rodovia foi bloqueada, ele tem que fazer um desvio. E nesse desvio tem uma ponte. Que não aguenta. Ou que não aguenta, ou que bate por causa da altura, enfim. O que o transportador pode fazer nesse momento? Ele tem que se recusar de ir? O que deve ser feito? Normalmente, no próprio processo de autorização, né, já na norma, né, tem todos esses requisitos aí. Ele, obviamente, que se você desviou ele da rota, como a gente acabou de falar, né, quer dizer, basicamente a AET é para definição de duas coisas: do veículo que vai ser utilizado e do itinerário. Ora, se por alguma razão o veículo vai ser desviado do itinerário dele, ele não pode prosseguir. Perfeito. Tá certo? Ele vai ter que requerer uma nova autorização. Então, Ok? encosta ali e espera. Esperando. Encosta e espera. Ele não pode seguir porque se ele tem que alterar o itinerário e ele só pode transitar no itinerário autorizado, então ele vai ter que requerer uma nova autorização. João, a gente está vendo muito hoje no Brasil a construção de muitas plantas eólicas, plantas de parques fotovoltaicos, mas eólicos, você acaba transportando as mercadorias através de grandes dimensões também, né? Com excesso de comprimento, as pás eólicas, né? E a gente se depara, às vezes, muito com... Até os transformadores tem uns bem gigantes, né? A gente se depara muitas vezes em que o próprio embarcador, o próprio dono da obra, né? O projetor da obra, quem está construindo, o construtor, para fazer a logística, para poder trazer essas pás, ele precisa passar por uma certa cidade e que tem um trevo, que nesse trevo eles fizeram estudo e não vão passar. E assim, obrigatoriamente ele vai ter que, sei lá, passar um trator ali e deixar aquilo reto, entendeu? Para poder... Isso também é uma coisa do DENIT, é alguma coisa que o transportador precisa pedir uma autorização para a prefeitura da região? Ou da própria obra, né? Ou da própria obra, como é que... Isso faz parte do processo da autorização, tá? Como
como eu falei aqui, a autorização é a representação de um projeto, tá? Então, antes de eu iniciar o transporte de uma carga excedente de grandes proporções, que vai precisar qualquer alteração no sistema viário, quer dizer, isto tem que ser autorizado. Uma coisa que, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, e é muito importante que todos tenham esse conhecimento, tanto o órgão público como concessionárias, por exemplo, de rodovia, é que o transporte de carga excedente, e esse era o título do artigo, é essencial. Ele precisa ser feito, quer dizer, quando você pega um transformador não é um artigo de luxo, fútil, quer dizer, transportador é um equipamento essencial para geração de energia, que é essencial para o funcionamento de um país. A gente está vendo aí o problema de falta de energia, quer dizer, Perfeito. tá? Então, quer dizer, não há que se discutir uma concessionária de rodovia ou mesmo um órgão público, o DENIT, uma superintendência do DENIT e tal, jamais pode dizer: não, esta carga aqui não passa na minha rodovia. Não existe isso, tá? Mas tentam fazer isso ou não? Às vezes, sim. Sempre vai se dar uma solução. Quer dizer, você tem, por exemplo, quais são os principais obstáculos ao trânsito de cargas excedentes? Pontes baixas, com baixa altura, pontes com baixa capacidade portante, tá certo? Não aguenta aquele peso todo. Fiação elétrica, semáforos, pontes estreitas, rodovias de pista simples, sem acostamento, enfim, é tudo que impede, por exemplo, a altura, a largura, o comprimento, né, desses veículos pode chegar a um comprimento muito grande, como é o caso curva, né? das pás eólicas, né? Elas chegam ou estão chegando a 90 metros de comprimento. O equipamento para transportar um transformador, um rotor de uma hidrelétrica chega às vezes a 90 metros de comprimento, tem que fazer curvas e tal. Então eu tenho, por exemplo, uma ponte baixa, eu não consigo passar embaixo. Uma das possibilidades, por exemplo, tem várias possibilidades aí que eu posso usar. Eu posso, se for possível, levantar a ponte. É muito comum no caso de passarela, que são construídas de forma mais modulada. Então, eu levanto um trecho ali, uma parte da passarela. Eu posso escarificar o asfalto, tá certo? Para rebaixar o pavimento para passar a carga. Eu posso, por exemplo, já houve caso aqui em São Paulo, foi uma operação extremamente interessante, da carga ter sido içada por 2 guindastes. Então, antes e depois de um viaduto. Um viaduto? Então, que doideira, então cara. tinha o viaduto, quer dizer, ele não tinha outra solução, então 2 guindastes içaram a carga, tiraram de cima da carreta e a carreta passou e jogaram de volta. Então, tem alternativa. Eu vi recentemente nos Estados Unidos, eles dividiram, eram 2 pontes meio gêmeas, passando uma do lado da outra. Então, dividiram a carga para as 2 pontes, entendeu? Uma só não conseguia suportar o peso inteiro, então jogaram a carga em cima de 2 linhas de eixo, tá certo? Uma em cada ponte, e passaram naquele lugar. Aqui, assim, né? Eventualmente você constrói um bypass
tá certo? Eventualmente você passa pelas alças ali da ponte, né? Pra aguentar, né? Tá certo? Então, tem solução para tudo. Não há nenhum caso de um transporte que chegou e disse assim, não, aqui não se deu jeito. Sempre tem uma alternativa. Nesse artigo, eu mostro dezenas de exemplos que foram e são utilizados ao longo do tempo, né, para você contornar essas dificuldades, esses obstáculos que as rodovias têm. Quer dizer, você pega um país como o Brasil, as nossas rodovias aí, muitas delas foram construídas na década de 50, tá certo? A própria rodovia Anchieta, por exemplo, ela é limitada a um comprimento máximo de veículo de 26 metros, a um PBTC de 70 toneladas, altura em torno de 5,40. Então, é extremamente limitado. Uma coisa que pouca gente sabe, que é muito importante de saber, hoje, inclusive, eu acho que eu vou publicar no LinkedIn, vai ser um dos próximos artigos, mostrando exatamente dificuldades como essa. Você tem o estado mais poderoso do Brasil. Vocês sabem quantas pistas tem para descer cargas de São Paulo, da cidade de São Paulo, que passam pela cidade de São Paulo em direção ao Porto de Santos? Quantas pistas? Eu acho que imigrantes ali, 8. mas dentro da imigrante deve ter o quê? Possível? Não sei. A rigor, você tem 3 rodovias Que vai, né? que ligam o Anchieta, Planalto Grande. mais o litoral, Regis. certo? Ah, Não, você tem Regis? a Manuel da Nóbrega, SP-055, que liga a Regis lá embaixo. Você tem a rodovia dos imigrantes e você tem a rodovia Anchieta, tá certo? Só que a pista de descida da Imigrantes não desce caminhão. Não mesmo. Nenhum, nem caminhão simples, nem caminhões de cargas especiais. A pista da Manuel da Nóbrega está limitada a 70 toneladas de PBTC. Putz. E a Anchieta, eu acabei de falar, ela está limitada a 26 metros de comprimento, 70 toneladas. Como que você faz? Então, a única alternativa é você fazer a inversão da pista de subida da Imigrantes. E isso só é possível fazer, só é autorizado fazer de segunda a quinta-feira, no período das 23 às 4 horas da manhã. Inverte, então. Inverte. Então, essa é a janela que se tem. Você tem um maior aproveitamento ali, né? Agora, isso é um absurdo. Isso tem um custo enorme, né? Para você fazer a inversão dessa pista, custa R$23 mil. Caraca. Tá certo? Puta, isso é um tema interessante. Por passagem? Por Eu noite. tenho até pro Davi, cara, porque como é que fica lucros cessantes do pedágio? Não, mas é por isso que tá o custo, você vai pagar por isso. Mas 23 mil só? Não, aí não sei. Não, 23 mil é só um dos custos. É só essa operação de inversão de pista para carga descer sozinha e tal. Mas aí você paga mais TAP, tarifa adicional de pedágio. Se a gente tiver pensando, por exemplo, num transformador de 260 toneladas, 300 toneladas de carga líquida, que vai dar no total, com o peso dos veículos, coisa de 600 toneladas, só de TAP, a TAP é calculada assim, é uma fórmula 5 vezes PBTC menos 45 vezes a tarifa de pedágio que está sendo transposta ali. Então, se você pegar uma ali da Imigrantes, que a tarifa deve estar em torno de R$37. Então, faz 600 menos 45, sobra 555. Vezes 5, vezes 37, isso dá uma montanha de dinheiro. Aí você paga mais os 23 mil
reais Da operação. dessa operação. Paga mais o Frete, pedágio. né? Entendeu? Então, muitas vezes, o custo dessa operação chega a R$200 mil. Nossa. Então, só para o transportador, por exemplo, desembolsar R$200 mil antecipadamente, porque ele só vai receber 90, 120 dias depois, Não é qualquer um que pode brincar, né? Isso que eu é ia tão falar. séria essa questão que hoje o que acontece? Empresas que estão à beira de rodovias federais, no caso da Hitachi, que produz transformador, por onde ela exporta os transformadores que ela produz lá em Guarulhos? Aí tem 3 opções. Eu vou dar 4 opções para você: Paranaguá, Santos, São Sebastião ou Itaguaí, no Rio de Janeiro. Caraca. Cara, Itaguaí também deve ser difícil de chegar ali pela serrinha, né? Então, a distância de Guarulhos, da Hitachi de Guarulhos até Itaguaí é cerca de 370 quilômetros, Aham. para Santos 127 quilômetros, para São Sebastião dá uns 200 e pouco, obviamente para Paranaguá daria uns 500 e poucos quilômetros. Mas essas cargas estão sendo exportadas via Itaguaí. Por quê? Simplesmente porque a ligação de Guarulhos com Itaguaí é toda feita por rodovias federais, pela Dutra. Já facilitou a ET aí. Já facilitou a ET, é uma ET só. O custo, aí o DENIT cobra uma taxa também de utilização da via, chamada TUV, mas que é 10%, vamos dizer, da TAP, da tarifa cobrada aqui no estado de São Paulo. Não tem acompanhamento de travessia, não tem roda de domingo a domingo, obviamente respeitando ali uma programação, uma janela. Não pega nada. Ela sai da fábrica e já cai na Dutra e vai embora. Tá. E aí fica muito mais barato você, então, exportar por Itaguaí. Praticamente toda a produção de transformadores para exportação está sendo feita via Itaguaí, exatamente por esse problema que eu falei para vocês, de infraestrutura no maior estado do Brasil. E uma coisa que nem se fala, ninguém nem sabe. Pensa sempre nisso, que eu faço essa pergunta aí, quer dizer, as pessoas ficam abismadas, quer dizer, pô, com quantas faixas de rodovia? Porque daí você desce pela Anchieta, vamos dizer, em situação normal, sem inverter. Eu estou falando aquilo que está disponível, né, em condição... Dentro do possível, né? Dentro do possível. Então, dentro do possível, o que está disponível é uma faixa da Anchieta para um caminhão até 26 metros. Os próprios rodotrens, né, que tem até 30 metros, que tem acima de 26 metros, eles também, agora, recentemente, foi aberta uma janela para eles. Eles podem rodar de segunda a quinta, mas só à noite. Fora disso, um rodotrem de 30 metros, é outra coisa que pouca gente sabe, precisa desengatar uma das carretas para... Fica aqui, a outra vai. Para descer, vai desce uma primeira e o veículo vem buscar... Vou pensar nisso, dá uma preguiça. Vem buscar a outra para... Você já deve ter recebido várias vezes alguma demanda de transporte para a carreta que vai ficar aqui sozinha. Isso que eu ia te perguntar, isso que eu ia perguntar. Além dessa questão que o Rafa falou, a gente também, cara, e é meio bizarro isso, mas já tem pedido de cobertura para colisão em objeto fixo, né? Acho que é muito por conta dessas questões de bater em ponte, por excesso de altura. Mas você falou, isso tem que ser bem controlado, permitido, estudado. E mesmo assim a gente vê um caso ou outro, né? Tem ideia do que é isso? É responsabilidade da transportadora? Não sei. Aí, obviamente que a responsabilidade é sempre da transportadora, né? Mas aí é uma questão de... Falta de planejamento? Não, é uma questão, hoje, basicamente, quer dizer, uma transportadora dessas especializadas, que tem uma prancha e tal, ela sabe que precisa de AIT. Muitos desses acidentes, os 3 últimos aí que aconteceram, todos estavam sem AIT. Então é uma questão de você
avaliar, é avaliação de risco, tá? O que custa fazer com AET e fazer sem AET, tá? Uhum. Fazer sem AET, você corre o risco de não ter uma informação atualizada, né? Quando o cara decide fazer AET, presume-se duas coisas. Ou ele é muito ignorante, quer dizer, não conhece nada da coisa, acha que é só colocar a carreta na rua e tudo bem, ou ele é muito esperto, ele sabe que ele consegue passar ali, então ele arrisca fazer o transporte sem AET. E aí, o que ele está considerando? Bom, se eu for pego sem AET, a multa é de R$ 195 e retenção do equipamento. Ah, você tá de brincadeira. Eu ia te falar isso, qual que era a punição de um cara que... Puta, cara. E Entendeu? o cara que bateu na ponte, por exemplo, e tava sem Aí, AET? esse cara que bateu na ponte, e se ele tiver sem AET, tá certo? A responsabilidade é toda dele, ele vai ter que pagar com Mas certeza. ele não perde licença para transportar esse tipo de coisa, não tem nenhuma punição mais administrativa forte. Não tem. Ele continua trabalhando normalmente, não vai ser vetado de... E aí, Aham. quando você usa só a legislação de trânsito para tratar desse assunto, é isso. Agora, o Ministério Público, né, na entrevista anterior que vocês estavam fazendo aqui, vocês falaram em Ministério Público. O Ministério Público pode Denunciar, atuar diferentemente, quer dizer, ele levantar todos os custos que foram gerados, por exemplo, com a falta daquela passarela, por exemplo, que vai deixar de existir por um tempo, vai prejudicar a Pessoas população foram- local que utilizam isso. Muitas vezes, eu vi até outro dia um planejamento de um transporte aí muito grande que está sendo feito aí para a Replan e vai ter que ser feito o alteamento de uma passarela para a carga passar, exatamente Uhum. aquilo que a gente estava falando e tal, não tem impossibilidade de você fazer. Você vai lá, vai macaquear a ponte, a passarela e vai passar com a carga. Só que nesse intervalo de tempo em que você vai alterar ali as condições de uso da passarela, a concessionária vai ter que disponibilizar veículos para pegar aquele pessoal e levar até um ponto onde eles possam fazer a travessia, porque eles não vão poder atravessar a rodovia ali, não tem como fazer a travessia da rodovia sem a passarela, o risco é na autobahn, Uhum. na rodovia dos Bandeirantes. Uhum. É impossível de você pensar, quer dizer, o usuário comum, o cara que é deficiente, inclusive, e tal, que precisa ali usar aquela passarela, que ele vá se arriscar a atravessar ali com aquele trânsito, com alta velocidade e tal. Então, isso está dentro desse planejamento da concessionária, na verdade vai ser a transportadora, porque tudo que o transportador impacta a normalidade do uso, ele tem que arcar com isso. Ah, Tá isso que eu ia certo? perguntar. Então, toda a responsabilidade é sempre do transportador. Por que tem essa taxa na Imigrantes? Quer dizer, você precisou inverter a mão de direção. Você vai causar... E isso tem que ser feito por pessoas, por funcionário da concessionária. Uhum. Isso tem um custo extraordinário que vai ter que ser bancado pelo... Os caras não se ajudam, João? Por exemplo, eu tenho um transporte aqui, outro tem ali, outro tem ali. Aí vamos fazer os três no mesmo dia, ou também a pista não suporta, de repente, sim, muito. não, excelente pergunta, até porque a legislação prevê que se você fizer, por exemplo, até 3 transportadoras usando a rodovia no mesmo dia, esses R$ 23 mil vai ser dividido entre as 3. Legal. Ah, Tá certo? privilegia aí. E outra coisa, assim, quando você reserva aquela data,
não é para uma viagem só. Se aquela transportadora, por exemplo, tiver no tempo das pás eólicas fabricadas aqui na Texis, em Sorocaba, então descia, por exemplo, 32 pás numa noite. Então Entendi. era uma operação só Legal, para até para aquelas. viabilizar, né? Então, se as 3 transportadoras lá que pegaram aquela janela ali, tem lá vários transportes para fazer, eles podem fazer tudo, porque não tem impedimento, a não ser quando a carga é muito pesada, acima de 250 toneladas, no sistema Anchieta Imigrantes precisa ter um período de descanso para a Entendi. estrutura, para ela poder se recuperar lá das deformações que acomodar de acontecem e tal. Então, Que doideira. aí normalmente é de 24 horas a 72 horas, dependendo do peso da carga. Você quer- Rapidinho. Fala. E eu imagino que assim, o planejamento de um transporte desse leva tempo, né? Então, Sim. por exemplo, o fabricante aqui te contratou por um negócio que vai acontecer, sei lá, daqui quanto tempo? Alguns meses. cronograma. talvez. 6 meses, um ano, dependendo do transporte, é muito comum e nos outros países é mais comum ainda, muitas vezes o transportador envolver inclusive o fabricante do implemento, Tá bom. tá certo? Para ajudar ele naquela obrigação que a lei determina para ele, que é bom a gente lembrar sempre Aham. que é responsabilidade do transportador escolher, definir, dimensionar o melhor veículo para fazer aquele transporte. Uhum. Nem sempre isso é uma atividade fácil, porque muitas vezes você tem, por exemplo, o caso de um transformador. Um transformador é uma carga com peso muito concentrado. Então, por mais que você divida ali entre muitos Linha de eixos, eixo e tal. então, e a linha de eixo, em tese, os veículos hidráulicos tenham essa funcionalidade, essa capacidade que é Espalhar, né? distribuir e tal, mas não funciona, né? Se a carga é muito concentrada e você precisa de muitos eixos, quer dizer, não vai haver a distribuição em todos os eixos. Então você tem que usar outros recursos, acessórios, viga e gôndola, por exemplo, para fazer essa distribuição. Então tem cargas tão complexas que às vezes nos Estados Unidos, na Europa, o cara chama o fabricante para ajudar ele no dimensionamento. E acontece, só para terminar a pergunta, e acontece, por exemplo, do cara fazer esse planejamento de rota em X tempo, que nem você falou, pode levar um ano para o transporte acontecer. E do planejamento de sair a IT até o transporte de fato, parecer uma ponte lá, que não estava previsto. Isso é comum? Sim, pode acontecer. Aí, de novo, por exemplo, mas aí o que pode acontecer? A ponte, por alguma razão, teve a sua capacidade portante diminuída. Então, você vai lá e escora a Tá. ponte. Aí então a gente também Você depende pode muito colocar uma ponte em cima. Eu me lembrei de um caso agora, porque você vem com uma ponte metálica, tipo essas usadas pelo exército, e joga em cima da ponte de concreto. Nossa, que louco. Então, independente de tudo isso, a gente Atravessar ainda os vai tanques. depender muito, seja do motorista. Aí eu não sei se tem alguém acompanhando um departamento de obras lá, pô, tem uma obra na rota tal que a gente vai fazer e tal. Você sempre vai ter que se atualizar do que está acontecendo e no fim do dia o motorista lá vai ser o seu E representante. tem uma regra de todas as normas que é o seguinte: você foi autorizado, está tudo bem, obteve sua autorização, mas você precisa me avisar o dia que você vai fazer o transporte, Entendi. tá? Para exatamente eu ver se ocorreu Tudo alguma certinho. anormalidade que vai impedir a passagem da carga. Beleza. O João, os subscritores de transportes, assim, eles têm, assim, acho que a grande maioria tem muito receio com essas cargas projeto, né? Porque você tem um alto valor agregado, hiperdimensionadas, né? Saindo, às vezes, muitas vezes, da regulamentação, precisando de um AET, e o valor, às vezes, cobrado ou tal, ele não chega nem perto da exposição que ela que você está segurando, né? Você com muitos anos de experiência nisso, tem muitos casos de acidentes relacionados a isso ou não?
a esses transportes pesados? Sim, sim. E o que se deve? Imprudência, a maioria das vezes, o problema da rodovia, problema ambiental, tempo. Tem problema de toda ordem, né? E, e o problema maior é que essas ocorrências, elas não são documentadas, não são registradas. Hoje, cada vez mais as redes sociais e todo mundo com um celular, Consegue. então é mais complicado você esconder um acidente desse. Uhum. Então, praticamente todos os acidentes que ocorrem são registrados e estão aí nas redes sociais. Eles podem ocorrer por N razões. Um recente, por exemplo, foi de um transformador descendo para o Rio de Janeiro, provavelmente para Itaguaí, num trecho inclinado lá da pista. O transformador escorregou numa curva e, por sorte, ele se apoiou no barranco Uhum. da estrada e não houve danos maiores, foi recuperado e tal. E aí, nessa situação, parece que o problema foi amarração, Isso. falta de amarração adequada, falta até da manta usada para aumentar o atrito do transformador com o veículo. Isso parece que foi um dos problemas. Então, o que a gente percebe no Brasil é que as ineficiências, os problemas que levam a isso, quer dizer, eles começam com as nossas rodovias, tá certo? Muito ruins, com todos esses obstáculos que a gente já comentou aqui, Uhum. pontes baixas, pavimento inadequado, o sujeito ter que fazer desvios por vias nem sempre adequadas para aquele tipo de transporte. Então, isso é uma das causas. Os veículos, né? Ultimamente, esse frete, as transportadoras se queixam muito, né, da remuneração, da lucratividade desse tipo de frete. Há uma concorrência muito grande. Então, por exemplo, a gente não percebe uma renovação da frota adequadamente. Hoje, no mundo inteiro, há muitas tecnologias novas, muitos veículos, e aqui no Brasil eu costumo brincar que a gente quer transportar todas as cargas excedentes usando uma prancha de 4 eixos e um dolly, tá certo? Então, você pega transporte de pás eólicas, por exemplo, né? Basicamente, a gente usa as soluções mais simples. Quando você vê na Europa, né, você vai perceber que lá eles têm uma variedade muito maiores de equipamentos, de tecnologias, de veículos, cada um com uma especificidade para aquele tipo de carga. Então, a gente precisa, cada vez mais, adequar os veículos às cargas que precisam ser transportadas. E a gente, por falta, primeiro, quer dizer, nós não temos uma indústria que produz equipamentos para transporte de cargas pesadas. Tudo é importado. O câmbio não favorece você investir, por exemplo, em equipamentos novos. A concorrência é muito grande, a margem de lucro é pequena. Então, isso acaba induzindo, quer dizer, você fazer o transporte usando Se adaptar. veículos, se adaptando, usando veículos muito antigos, a capacitação do motorista também não é das melhores, os próprios órgãos também não há um trabalho de capacitação maior, no sentido de que antes de autorizar um transporte desse, seja feita uma verificação melhor, se aquele veículo é adequado. É muito raro você ver isso. Aconteceu até outro dia, né, a pessoa de um órgão me perguntar: ô João,
essa carga aqui, eu não vou autorizar isso aqui. Quer dizer, era o cara tentando transportar uma espécie de barco usando uma prancha mais um dolly de arraste e tal. Em vez de usar, por exemplo, era uma gambiarra, em vez de usar, por exemplo, uma carreta extensiva, mais adequada para aquele tipo de transporte. E a gente percebe que a legislação é muito fluida nesse sentido, né, de permitir que, se o cara quiser, por exemplo, transportar uma carga excedente com uma carreta convencional, ele pode. Quer dizer, em muitas situações... Aqueles memes na internet, amarrado daquele jeito, quase ele tombando. ele assim, transporta. Né? Tinha uns casos aí, por exemplo, vagão de trem. O cara pega, joga em cima de uma carreta carga seca. Tá certo? Aí o centro de gravidade vai lá para cima e tal. Não devia. Quer dizer, o órgão deveria ser mais técnico, no sentido de dizer assim, não, precisamos trabalhar sempre. Isso está, inclusive, na lei. O que é o melhor veículo para transportar uma carga excedente? É aquele que, no final das contas, a altura final é a menor possível, tá certo? O peso é o menor possível, o comprimento, os excessos laterais e longitudinais são os menores possíveis. Ora, eu tenho, por exemplo, uma carga de 3,40 metros de largura para transportar. Se eu quiser, se a carga for leve, eu posso, e não muito alta, eu posso transportar numa carreta convencional. Só que a carreta convencional tem 2,45 de largura, ou seja, vai me sobrar de cada lado praticamente 50 centímetros de excesso lateral. Isso não é bom. Se eu jogo em cima de uma prancha com 3,20, isso se reduziu para 20 centímetros, 10 centímetros de cada lado. Então, o risco é muito menor. Só que no Brasil, aí, em função deste cenário, né, de baixas margens e tal, de uma pena, competição, né, muito grande, uma competição muitas vezes desleal, até por falta de fiscalização. Eu falei do valor da multa, né, 195, então isso acaba... uma pena. Até falta de interesse, né, técnico, assim, porque quem contrata tinha que estar interessado nessas questões, né, o dono da mercadoria, enfim. As seguradoras deviam estar mais preparadas para avaliar esse tipo de risco, e por aí vai, né? Você tocou em dois pontos fulcrais, né? Quer dizer, exatamente o interesse e a responsabilidade, tá, do contratante do frete, do embarcador e das seguradoras, tá certo? A maioria desses dois elementos aí que fazem parte da cadeia, né, não funcionam bem. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que faz isso muito bem, a Liber Guindaste, tá certo? Ela tem todo um procedimento para contratação de transportadoras para transportar cargas para ela. Estava até contando pro Rafa, né, que o funcionário da Liber que cuida disso, ele, conversando com ele outro dia, ele disse assim, João, para nós, nossos equipamentos são uma Ferrari. Então, e aí você transportaria a sua Ferrari num veículo qualquer? Não, você com certeza vai contratar o melhor transportador para levar. Então, os nossos equipamentos, eles têm que ser transportados pelo veículo adequado, pela rota adequada, com todas as AETs. Eles não abrem mão de que sejam obtidas todas as autorizações, sejam estaduais, sejam municipais, até o transportador apresentar a última AET necessária, eles não emitem a nota fiscal, não liberam o transporte. Mas isso é um caso raro, quase único. A maioria dos embarcadores está preocupado só com preço, tá? Que é o menor preço, e deixa a coisa por conta do seguro. Se acontecer qualquer intercorrência, o seguro cobre. Mas, obviamente, que isto não é
não é legal, não é não saudável, né? não é correto, entendeu? Isso aí, quer dizer, porque esse tipo de transporte realmente é bastante perigoso, entendeu? Os riscos associados ao transporte de carga excedente são bastante elevados. Então, é preciso que a seguradora se informe melhor, cuide melhor disso, que o embarcador cada vez mais procure contratar nesse padrão Liber, sabendo o equipamento que necessário para o transporte daquela carga, até porque no caso de um evento, de um sinistro qualquer, ele pensa que não, mas vai sobrar para ele também. Isso. A Liber, quando eu pergunto para ela, assim, pô, mas por que toda essa preocupação? Porque quando ocorre, por exemplo, excesso de peso, a multa vem para a gente. E a gente não quer nem só não pagar a multa, quanto tem questão de compliance, tem questão de seriedade da empresa de realmente fazer a coisa certa. Muitos danos podem ser causados a terceiros aí e eles estão preocupados, né? E estão preocupados com a imagem, com realmente fazer a coisa direito, né? Uma empresa alemã e tal. No caso de transporte, tipo de um transformador de grande porte, né? Você falou que os próprios fabricantes ajudam nessa questão do desenho de pontos de amarração visando o veículo, né? A carreta, né? Então, acho que já tem indicação, né? Passar por aqui e tal, tal, tal. A responsabilidade de você fazer essa boa amarração, ela tem que vir da transportadora, digo, na origem, quando você vai carregar ela, ou embarcadora. Eu não sei se eu tô entrando num negócio muito mais além do que... Mas, assim, é que às vezes como subscritor também, a gente tem o receio de que você vai contratar a vistoria para ver se realmente está sendo bem amarrado aquilo lá, né? Mas nem sempre dá para você fazer sempre isso, 100% dos casos, né? Porque se o cara tem uma grande quantidade de embarque de transformador, então você fica, cara, mas como que você garante, sem precisar ter um historiador, uma amarração bem conduzida, de acordo com os pontos indicados pelo fabricante? A rigor, quer dizer, você tem a legislação específica, né? Você tem uma resolução Da amarração do CONTRAN sobre amarração de cargas, né? Que deve ser feito com relação, né, a questões de ordem física mesmo, né? Então, falando de ciências física, né? Então, isso deve ser seguido e isso deve ser preocupação tanto do fabricante do equipamento, porque ele precisa... Ele vendeu, ele precisa deixar... Não, e ele precisa deixar... criar os pontos de amarração, tá O certo? produto tem que estar preparado para o transporte. Exatamente, ele precisa pensar nisso. Por outro lado, o transportador, é ele que fornece, por exemplo, as cintas, as correntes, todo esse material. Tem transportador, por exemplo, que baixou, praticamente zerou o nível de acidente com uma medida simples. Quer dizer, ele não libera o início do transporte sem ver, ainda que à distância, por câmeras, quer dizer, sem o motorista mostrar toda a amarração da carga. Porque é comum, eu vi outro dia mesmo, inclusive, muitas vezes, né, as transportadoras aí no afã de se expor na internet, no LinkedIn. No LinkedIn está cheio, se você prestar atenção, quer dizer, de uma transportadora que postou um transporte dela lá, e eu vi isso outro dia, um caso, até mostrei para o Rubem, né? E aí ele até fez um comentário do tipo assim, pô, o padre, né? ou o santo tem que ser muito forte, porque o transformador estava sem amarração nenhuma em cima da carga, quer dizer, a única... estava confiando apenas no atrito. Tá certo? E às vezes... Doideira. E às vezes até, como aconteceu nesse acidente que eu me referi agora há pouco, a manta utilizada, quer dizer, não era
Ou nem tem manta, né? Tá adequado, ferro com não- ferro ali é, e você tá sem atrito nenhum. ali a informação que a gente teve que depois do acidente parece que colocar em revisão Aham. a manta, o tipo de manta a ser utilizado, porque é muito importante quer dizer, um transformador como uma carga muito pesada, quer dizer, só realmente a inércia dela ali já ajuda muito, mas não dispensa a Amarração. amarração necessária. Então, quer dizer, nesse negócio, quer dizer, é sempre o transportador que é o cara ali que vai responder inicialmente para a sociedade, vamos dizer, então, para os órgãos públicos. Então, dizer que a responsabilidade é do embarcador, óbvio que o embarcador, ao projetar a carga, ele tem que pensar no transporte. E aí, muito se fala que o processo, né, de viabilização de um transporte de carga excedente seria e será muito mais eficiente se houver uma prévia combinação desde o começo, por isso planejar com antecedência, desde o começo entre o transportador e o embarcador. Quer dizer, conversar muitas vezes o, o fabricante pode deixar para soldar uma peça, uma saliência qualquer que vai aparecer lá na carga, depois, Uhum. tá certo? Ou ele pode projetar para o transporte ser de uma determinada posição que vai eliminar, vai reduzir a altura do conjunto transportador. Qualquer centímetro a mais para uma carga muito alta vai dificultar muito o processo de transporte. Uhum. Esses dias aí a gente trabalhou aí, ajudou uma transportadora na análise de um transporte aí com uma carga com 5 metros, não, 4,60 metros de altura, exatamente um transformador em cima de uma linha de eixo com 1 metro de altura, chegando a 5,60. Então a gente viu que a dificuldade de você encontrar uma rota viável para um transporte dessa natureza, tá certo? Porque as pontes, para vocês terem uma ideia, o DENIT, ele tem lá uma regra de peso e dimensões a partir dos quais o processo de autorização tem que ser submetido às residências do DENIT. A autorização é feito o processo todo lá em Brasília, né? Tem um departamento do DENIT lá em Brasília que faz, mas quando a carga ultrapassa 4,50 de largura, 5,30 de altura, 30 metros de comprimento e 100 toneladas de peso bruto total, o DENIT consulta não só as suas residências, as superintendências estaduais, quanto as concessionárias. Então, a palavra final vai ser dessas superintendências e tal. Então, quer dizer, e aí, toda vez que o DENIT manda para consulta, já começa a alterar o prazo, aumenta a demora para a concessão da IT. Por exemplo, se a altura do conjunto transportador for 5,20, por exemplo, o DENIT vai, e for uma rota normal, não tiver nenhum problema, ele vai autorizar isso de um dia para o outro. Rapidamente. Porque ele não vai consultar ninguém, ele vai Já tá lá autorizar com base só nos dados que ele tem. Agora, passou de 5,30, 5,40, já vai para consulta. Passou de 5,60, 5,70 por aí a própria residência já não se garante mais. Aí ele já começa a querer pedir um estudo de viabilidade geométrica, ele já põe ali, diz assim, pô, olha, aqui tem uma ponte com 5,50. Eu preciso que você veja se realmente vai Vai passar. passar. Porque, só complementando, as linhas de eixo, elas têm uma variação de altura. Elas podem baixar e elevar em torno de 20 centímetros. Tá certo? Então, a carga lá, esse exemplo que eu dei, está com 5,60. Mas é uma linha de eixo, ela pode baixar 20. Então, na hora de passar embaixo da ponte, ela
pode ficar com 5,40. Se a ponte tiver 5,50, ela vai passar. Ela vai passar. E, João, até para a gente finalizar, nessa questão que você comentou da ET, a gente consegue consultar se aquela ET que está lá é a ET que foi autorizada? Tem alguma coisa que você garante a veracidade do documento? Se eu receber uma ET lugar de falsa, consulta pública, por exemplo, eu tenho como consultar se aquela ET é verdadeira? Olha, só quem tem acesso ao sistema é o transportador. Tá bom. Tá certo? Que está cadastrado lá, tem um login e uma senha. Obviamente que se você, num processo judicial, né, se você consulta o DENIT, ele vai ser obrigado a... Mas não é público. Eu não poderia olhar como subscritor. Mas não é público. Eu cheguei a propor aqui para o DR de São Paulo, mas a coisa não avançou muito. Foi inclusive no tempo da Andritz. Você trabalhou com a Maíra lá no tempo da Andritz? Na verdade eu era seguradora deles, né? Era segurador e tal, mas você conheceu Sim, conheci ela. A Maíra e tal. Então, a Maíra, durante um tempo, ela esteve muito envolvida e preocupada com essa questão, e aí eu tive a ideia de pedir para a ODR colocar na legislação a possibilidade do embarcador ter acesso ao processo. É isso. Agora, no caso do DR, como o DR permite que você cadastre mais de um usuário, só que, quer dizer, um transportador não trabalha só para um embarcador. É difícil. Tá certo? Então, se ele, por exemplo, colocar lá, der acesso, ele vai ter acabado dando acesso de todos os clientes, aí cria outro tipo de problema. Verdade. Mas seria interessante. João, obrigado pela aula. Eu acho que é um tema que a gente, mercado de seguros, também precisa se debruçar cada vez mais para conhecer, né? A gente precisa de... eu brinco, né? GR não é só roubo. Tem muita coisa dentro do transporte que a gente precisa cada vez mais estudar. E te agradeço por ter contribuído conosco aqui. Eu estou sempre à disposição. Esse é o que eu faço aí, como eu falei no começo, né? Eu tenho dedicado a minha vida a estudar esse assunto e não vou parar tão cedo e ao mesmo tempo eu gosto de compartilhar conhecimento. Então meu telefone, por exemplo, dos artigos que eu escrevo está sempre público. Vindo para cá, por exemplo, um transportador autônomo de carga, um carreteiro, me liga para perguntar sobre estadia. Ele está parado desde quinta-feira numa empresa e aí quer saber qual que é a regra para cobrar a estadia. Então, eu estou sempre à disposição do público geral, gerando conhecimento e compartilhando conhecimento. Então, para mim foi uma felicidade estar aqui com vocês, fazendo o que eu gosto aí. Boa. Te agradece. Valeu. Muito, muito bom, João. Siga o João no LinkedIn, com os artigos bem interessantes. Galera, recados finais aqui, depois de só te um bate-papo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no Insurecast, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, se inscrever em todas as nossas redes também, no Instagram, LinkedIn e no próprio Facebook, e, óbvio, no principal, que seria o YouTube. E não se esqueça que a gente está com a loja lá, viu, também, recado final aí. Lá você vai poder encontrar alguns livros, além de outras coisas, outros produtos, como a caneca, o próprio caminhão, se vocês querem adquirir. E é isso. É isso aí. E, pessoal, sempre lembrando, o Insurecast, um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Fechou? João, obrigado. Obrigadão. E vamos para a próxima. Valeu. Um abraço.